Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Vamos juntos. O operador nacional deve apresentar um plano para economizar energia no país. A medida é motivada pelas queimadas e a seca histórica que afetam o Brasil. O encontro está marcado para quinta-feira, no Rio de Janeiro. O objetivo é fornecer energia no sistema interligado e em Roraima, o único estado que não é conectado ao restante do país. A preocupação é de economizar energia por causa das queimadas. Além disso, o país está passando pela pior seca dos últimos 94 anos. Apesar dos reservatórios das hidrelétricas estarem acima de 50%, a água que chega aos rios e é usada para gerar energia está abaixo da média. As usinas termoelétricas foram acionadas para manter o grande consumo. O governo também avalia o retorno do horário de verão, mas a medida ainda divide opiniões. O Brasil cresce acima da média na exportação de serviços digitais. É o que diz a Organização Mundial do Comércio. A instituição vê a venda de serviços digitais como grande impulsionadora das exportações nos próximos anos e países menos desenvolvidos com grande chance de serem beneficiados pela tendência. Entre todas as incertezas que permeiam as discussões sobre o futuro do comércio global, a Organização Mundial do Comércio tem ao menos uma convicção. A visão pode desafiar a noção tradicional de que a exportação de um país deve se basear em produtos manufaturados. Mas os números mostram que os serviços digitais são campeões de crescimento no comércio internacional hoje e que o Brasil cresce acima da média global. Especialistas dizem que os dados são apenas uma amostra do que está por vir. De acordo com a OMC, a expansão do trabalho remoto fez um número crescente de empresas, especialmente aquelas em economias de alta renda, dependerem de serviços importados para uma ampla gama de tarefas, como contabilidade, design gráfico e engenharia de software. A OMC enfatiza em especial o aspecto social da exportação de serviços. Enquanto a exportação de bens industrializados é executada por empresas maiores, a maior parte dos serviços é conduzida por micro, pequenas e médias empresas. Por isso, conectar essas empresas aos mercados internacionais espalharia os ganhos do comércio de forma ainda mais ampla. De 2005 a 2023, o crescimento global da exportação de serviços digitais foi de 313% nos últimos 18 anos, enquanto no Brasil foi de 495%. No mesmo período, a venda de produtos físicos avançou em bases mais tímidas, 121% no mundo e 187% no país. A instituição também destaca o potencial de áreas como tecnologia da informação, serviços digitais de saúde e bem-estar. O Sebrae e a Apex assinaram um convênio para a integração da economia internacional para as micro e pequenas empresas. O objetivo é que os pequenos negócios também possam exportar seus produtos, disputando com o mercado no mundo. O presidente Lula participou da cerimônia de assinatura de convênios entre Sebrae, entidades setoriais e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. O evento marcou o acordo entre a Apex Brasil e o Sebrae, envolve 175 milhões de reais em recursos em incentivo para cooperativas, micro e pequenas empresas. O objetivo é criarem estratégias voltadas para a exportação. Somados a convênios com entidades setoriais, os investimentos chegam a 537 milhões de reais e deve beneficiar quase 19 mil empresas nos próximos 2 anos. O presidente Lula falou que os pequenos negócios também devem ter oportunidade de crescer. O dinheiro nesse país tem que girar, o dinheiro tem que circular, o dinheiro não pode ficar parado na mão de pouca gente. Então, se o dinheiro não circular na micro, na pequena empresa, não tinha a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, não tinha o MEI, não tinha o Ministério da Pequena e Média Empresa que nós criamos, o Apex não existia, porque tudo isso foi feito para criar condições de colocar os invisíveis a serem visíveis. E quando a gente consegue fazer com que os invisíveis sejam enxergados, a coisa melhora. E o governo federal autorizou o fim do saque aniversário do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A proposta deve ser enviada ao Congresso Nacional em novembro. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho,
falou que recebeu o aval do presidente Lula para o plano que acaba com o saque aniversário do Fundo de Garantia implementado em 2020. O saque aniversário do FGTS permite ao trabalhador sacar parte do saldo das contas ativas e inativas, anualmente no mês de seu aniversário. A adesão a essa modalidade de saque é opcional, mas em caso de demissão, o trabalhador pode sacar apenas o valor referente à multa rescisória de 40% paga pela empresa, e não o valor integral acumulado na conta do fundo. Segundo o ministro, o Palácio do Planalto decidiu que, em troca desse tipo de saque, vai propor um novo formato para que o trabalhador do setor privado possa ter mais acesso a crédito consignado. Aquele que é pago com descontos direto no salário. E o governo estuda colocar uma trava, um valor máximo dos juros nesses empréstimos consignados. Aos trabalhadores e trabalhadoras que eles terão a garantia por parte do governo da constituição de um crédito também barato, que é a partir do consignado, folha de pagamento, a partir do e-social, para poder não ser mais obrigatório o gestor, o empregador, autorizar o trabalhador a constituir um crédito a partir da folha de pagamento. Desde quando o saque foi criado, mais de 9 milhões de trabalhadores foram demitidos e não puderam receber o dinheiro total do FGTS por causa das regras do saque aniversário, a que esses trabalhadores decidiram aderir voluntariamente. Por conta disso, ficaram impedidos de resgatar, ao todo, mais de 5 bilhões de reais. O governo federal lançou um novo cartão de crédito e de débito para microempreendedores individuais com tarifa zero. Além de parcelamento de compras, o cartão deve facilitar o controle financeiro e o fluxo de caixa dos pequenos negócios. O cartão MEI, de crédito e débito, exclusivo para o microempreendedor individual, tem vantagens como anuidade zero, plataformas de engajamento e capacitação. Em princípio, só o Banco do Brasil vai poder oferecer o produto, mas outros bancos poderão aderir à iniciativa. O produto pode ser usado no pagamento de contas, com o parcelamento de faturas, o que pode auxiliar na organização e no equilíbrio das finanças dos empreendedores. O cartão também deve facilitar o controle financeiro e o fluxo de caixa dos pequenos negócios. A medida vem para apoiar o segmento dos MEIs e deve incentivar a formalização, facilitar operações comerciais e contribuir para a sustentabilidade dos pequenos negócios. No evento de lançamento em Brasília, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, disse que o novo produto vai ajudar na formalidade do setor. Os microempreendedores são responsáveis hoje por 70% dos empregos gerados no país. A novidade é uma forma de identificação de seu registro e atuação regularizada, especialmente daqueles que vivem do comércio nas ruas. O Brasil registrou mais de 14 milhões de trabalhadores mês. Em 2022, uma alta de 11,5% em relação ao ano anterior, quando tinha cerca de 13 milhões. Segundo a pesquisa do IBGE, mais da metade dos MEIs atua na área de serviços. E o preço do aluguel residencial subiu 0,88% no país em agosto, segundo o índice Fipesap, feito com dados de 36 cidades. Os custos com locação aumentou 0,88% no país em agosto ante julho, segundo o índice Fipesap, feito com dados de 36 cidades. O resultado representa a desaceleração ante a alta de 1,12% em julho e o avanço de 1,43% em junho. Entre as cidades pesquisadas, a maior alta ocorreu em Porto Alegre, de 4,07%. Em São Paulo, o aumento foi de 0,83%. De janeiro a agosto, o país tem alta acumulada de 10,18% no preço do aluguel residencial. A capital paulista registrou alta de 8,74% no acumulado dos 8 primeiros meses. Abaixo da média nacional no acumulado dos últimos 12 meses, houve alta de 14,6% no aluguel, na média do país.
país. O valor supera as variações acumuladas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de 4,24%, e pelo Índice Geral de Preços e Mercado, o IGPM, de 4,26%, ambos utilizados para corrigir os contratos de locação. O preço médio cobrado pelo metro quadrado na locação residencial no país foi de R$ 46,78 em agosto. São Paulo registrou o maior preço entre as capitais, de R$ 56,15. Um relatório sobre a atuação do crime organizado no Brasil mostra que o PCC e o Comando Vermelho estão presentes em presídios de 25 estados do país. Os dados são do Ministério da Justiça. O estudo revela que o Comando Vermelho está em 22 unidades da federação. No ano passado eram 21. A facção expandiu sua atuação para Espírito Santo, Pernambuco, Amapá, Distrito Federal e Sergipe, que haviam reportado a presença do Comando Vermelho no último levantamento, afirmam que não há mais registros da facção em seus territórios. O primeiro comando da capital, por sua vez, passou a estar presente em 24 estados. Um aumento em relação aos 23 estados observados em 2023. A presença da facção foi constatada também na Bahia e no Amapá, enquanto o Distrito Federal diz não mais registrá-la na região. O mapeamento das facções no sistema prisional foi revelado em dezembro de 2023, quando foram apontadas 70 organizações criminosas no sistema prisional. Ao todo, de 2022 a 2024, o Ministério da Justiça conseguiu mapear 88 facções diferentes no sistema prisional. Em 2022, foram identificadas 58 organizações criminosas, número que aumentou para 70 no ano seguinte. Neste ano, as unidades da federação apontaram que há 65 facções atuando no sistema prisional. Vale ressaltar que o levantamento se baseia em informações fornecidas pelos estados à Secretaria Nacional de Políticas Penais, o que pode explicar as variações nos dados ao longo dos anos. O Comando Vermelho é classificado pelas autoridades como de mais difícil monitoramento por não ser tão organizado quanto o Grupo Paulista PCC, nascido na Casa de Custódia de Taubaté, no interior de São Paulo, em 1993. O relatório revela também que tem contabilidade de faccionados e até de armas nas unidades prisionais do Brasil. Câmeras corporais de agentes que ajudaram a prender o suspeito de tentar assassinar o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, registraram o momento em que o atirador é preso. Donald Trump foi alvo de uma aparente tentativa de assassinato na Flórida, informou o FBI. O serviço secreto confirmou que um ou mais de seus agentes abriram fogo contra um homem armado, próximo aos limites do campo de golfe de Trump, em West Palm Beach. O incidente ocorreu quando o republicano estava jogando. Segundo as autoridades, Ryan Rolfe largou a arma e fugiu em um SUV preto, sendo posteriormente detido em um condado vizinho. Ele também deixou 2 mochilas penduradas em uma cerca e uma câmera GoPro próximo ao campo. O motivo da ação ainda é desconhecido. Rolfe foi condenado em 2002 por posse de uma arma de destruição em massa, de acordo com os registros online do Departamento de Correção de Adultos da Carolina do Norte. O atirador estava a cerca de 400 a 500 metros de distância de Trump, escondido entre arbustos. O suspeito foi a um tribunal da Flórida, onde foi acusado formalmente por 2 crimes com arma de fogo. Por conta do episódio, a Agência de Serviço Secreto norte-americana foi alvo de críticas ao não ter detectado suspeito que foi encontrado a poucos metros do campo de golfe. A legislação dos Estados Unidos determina a proteção de candidatos à presidência por policiais e agentes do FBI e do Serviço Secreto. A vice-presidente e candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, escreveu na rede social X que está feliz que Trump esteja seguro. Ela afirmou que a violência não tem lugar na América. O incidente ocorre no contexto de uma campanha presidencial acirrada, na qual, poucas semanas atrás, Trump já havia sofrido uma tentativa de assassinato. E veja a seguir,
Na Noruega, carros elétricos superam os modelos a gasolina pela primeira vez. E ainda, estoques de sangue nos hemocentros estão baixos e especialistas fazem alerta para salvar vidas. Nós voltamos já. Nós estamos de volta. Os carros elétricos superaram os veículos a gasolina na Noruega pela primeira vez. O país escandinavo está perto de atingir o objetivo da União Europeia. O número de carros elétricos nas rodovias da Noruega superou pela primeira vez os dos modelos de gasolina. Dos 2,8 milhões de veículos individuais cadastrados no país, 754.303 são totalmente elétricos, à frente dos 753.905 que funcionam a gasolina, de acordo com o Conselho de Informação de Tráfego Viário. Os modelos a diesel são os mais numerosos, com quase 1 milhão de exemplares, mas a cota de mercado tem diminuído rapidamente. O país escandinavo quer que, a partir do ano que vem, 10 anos antes do objetivo fixado pela União Europeia, sejam vendidos apenas automóveis de zero emissões, ou seja, essencialmente elétricos, e uma pequena parte de carros a hidrogênio. Em agosto, graças ao Tesla Model Y, 94,3% dos novos carros vendidos no país eram totalmente elétricos. As autoridades norueguesas implementaram uma tributação favorável para que os carros elétricos sejam muito competitivos diante dos outros modelos. O sucesso da Noruega contrasta com as dificuldades em outras partes da Europa, onde ao longo do ano as vendas de carros elétricos representam apenas 12,5% do total. E o governo anunciou que a partir do próximo mês vai suspender os sites de apostas que não tiverem autorização para funcionar. Quem não respeitar a determinação pode ser multado em até 2 bilhões de reais. O Ministério da Fazenda informou que as empresas de apostas de cota fixa que ainda não pediram autorização para funcionar vão ter a atuação suspensa a partir de 1º de outubro. Segundo portaria publicada, até o final de dezembro, só vão poder funcionar as empresas de apostas que já estão atuando e que solicitaram autorização para explorar a modalidade lotérica de apostas de cota fixa até o último dia 16. A partir de outubro, as empresas que não pediram autorização serão classificadas como ilegais até que tenha o funcionamento liberado pela Fazenda. Os sites de apostas que operarem no Brasil sem autorização ficarão sujeitos às penalidades previstas em lei, como multas de até 2 bilhões de reais por infração. Quem solicitou a autorização, mas ainda não estava atuando, terá que aguardar para iniciar a operação em 2025. Isso caso esteja cumprindo todos os requisitos e consiga a liberação por parte do Ministério. A partir de janeiro, tem início o mercado regulado de apostas no Brasil. E todas as empresas autorizadas utilizarão o domínio brasileiro de internet com extensão bet.br. O Ministério informou que as empresas aprovadas vão ter de pagar a 30 milhões de reais ainda este ano para começar a funcionar, além do cumprimento com todas as regras de combate à fraude, à lavagem de dinheiro, à publicidade abusiva, entre outras. Os bandidos estão roubando ou furtando 76% mais motos no Rio de Janeiro. Todo dia, 39 destes veículos são levados dos seus donos. No período de janeiro a março deste ano, 1.747 motocicletas foram roubados no estado do Rio de Janeiro, um número muito maior em comparação ao mesmo período do ano passado. Esses casos estão sendo mais comuns na Zona Norte e na Baixada Fluminense. Segundo dados levantados pelo Instituto de Segurança Pública, em média, 39 motos são levadas por bandidos em um dia no estado, apenas no primeiro trimestre do ano. Na Baixada Fluminense, a cidade de Mesquita ficou no topo do ranking de roubos, seguido de Nova Iguaçu e Nilópolis. Juntas, essas regiões registraram 289 casos
nos 3 primeiros meses de 2024. Quando o assunto é furto, a região do 31º Batalhão de Polícia Militar do Recreio dos Bandeirantes ocupa o 2º lugar na lista. Mas os números caíram em comparação ao primeiro trimestre de 2024 e 2023. Em nota, a Polícia Militar informou que ações voltadas a coibir o roubo e furto de motocicletas estão sendo adotadas, entre elas a criação de uma força tática em motopatrulhamento. Em determinação do governador Cláudio Castro, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, iniciou a 2ª fase da Operação Torniquete na última quarta-feira, com o objetivo de reprimir roubos de veículos e cargas. Os incêndios incomuns de grande magnitude que ocorrem da Amazônia até o sul do país há várias semanas são favorecidos por uma seca histórica, que especialistas atribuem em parte às mudanças climáticas, fatores que têm preocupado o setor agrícola no Brasil. Seca e incêndios incomuns preocupam o setor agrícola brasileiro. As colheitas de cana-de-açúcar, café, laranja e soja, produtos dos quais o Brasil é o maior produtor e exportador mundial, correm o risco de serem afetadas. Além disso, as chuvas esperadas para outubro podem ser em algumas regiões inferiores à média. Em todo o estado de São Paulo, pelo menos 231.830 hectares de plantações de cana-de-açúcar foram atingidos em diferentes graus por incêndios, com metade da safra ainda a ser colhida nos próximos meses, segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Em Minas Gerais, estado responsável por 70% da produção de café arábica do Brasil, os cafeicultores também esperam pela chegada das chuvas, necessárias para a floração dos cafeeiros e para a formação dos grãos de café que serão colhidos no próximo ano. As condições climáticas adversas dos últimos tempos já prejudicaram a safra 2024-2025, que está prestes a acabar. Concentrada nos estados de São Paulo e Minas Gerais, a produção de laranja, em grande parte destinada à indústria de sucos, também deve sofrer com a seca. Após anunciar em maio passado que a colheita de 2024-2025 seria a mais baixa em 3 décadas, a Associação dos Produtores de Cítricos do Brasil reduziu ainda mais as previsões há alguns dias e agora estima uma queda de 29,8% na produção, já prejudicada por uma praga bacteriana. Pilar da força política e da projeção internacional do agronegócio brasileiro, a soja não está imune. Este ano, a colheita deve cair 4,7%, segundo a Conab, culpa da seca e das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em abril e maio. Agora, a seca está atrasando um novo plantio nas regiões produtoras. A chuva em São Paulo melhorou a qualidade do ar e o clima ficou mais ameno. As temperaturas não passam dos 25 graus. Depois de dias de fumaça de incêndios, calor e tempo seco, a cidade de São Paulo começou a semana com temperaturas mais baixas e umidade relativa do ar acima dos 55%. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, o dia na capital deve manter a nebulosidade, garoa e chuviscos. Segundo o INMET, com a frente fria, a população deve sentir o ar mais limpo do que na semana passada, marcada pela névoa densa de poluição transportada de incêndios florestais de diversas partes do Brasil. A situação já foi registrada com toda a capital e a Grande São Paulo com boa qualidade do ar. Segundo dados da CETESB, o tempo volta a esquentar com máxima de 24 graus. O calor volta à casa dos 30 graus, com tendência de aumento. A umidade pode cair à mínima de 30%, nível considerado perigoso para a saúde. Há poucos dias do fim do inverno, que termina no próximo domingo, a cidade de São Paulo, assim como grande parte do país, ainda deve ter mais dias quentes e secos. De acordo com a Metsul Meteorologia, a segunda quinzena do mês de setembro deve ter chuva mal distribuída e com baixos volumes em diferentes pontos de São Paulo, bem como em outros estados no Sudeste e no Centro-Oeste. O sangue é essencial para a vida e não há o que o substitua. Mas, infelizmente, os estoques de alguns tipos sanguíneos estão críticos. E mudar essa situação é uma responsabilidade de cada um. A doutora Tila Fancicani é médica na ProSangue e fez um convite para salvar vidas. Os tipos O negativo, A negativo, estão no estoque suficiente para abastecer cerca de 20% da demanda dos pedidos de sangue de 80 hospitais públicos. E o O positivo
estamos cerca de 50%. Então eu venho convidar todos para virem doar. É possível fazer o agendamento pelo site www.prosangue.sp.gov.br para ver os horários de agendamento livre. Só fazer o agendamento pelo site, ver o local, o posto com o local mais próximo à sua residência. Fazendo agendamento evita filas, dá para escolher um horário mais livre. E é necessário apenas estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos. Para menores de 18 anos tem as condições no site, tem que ter autorização dos pais, né? Mas ademais é um procedimento muito tranquilo, dura cerca de 10 minutos a doação, não traz nenhum malefício para o doador. Então eu venho convidar todos para virem doar com a gente. Representantes do governo federal estão percorrendo os estados para lançar oficialmente o Plano Safra da Agricultura Familiar. O foco é na agroecologia, com linhas que pensam nas mudanças climáticas e na redução de juros para evitar a inflação de alimentos. Essas iniciativas voltadas à agricultura familiar têm impacto direto no preço dos alimentos que consumimos no dia a dia. Hoje, as pequenas propriedades representam quase 80% dos estabelecimentos agrícolas do país e produzem itens como frutas, verduras, hortaliças, arroz, feijão, café e outros produtos que estão na nossa mesa. Em visita aqui no Mato Grosso do Sul, o secretário nacional de Agricultura Familiar e Agroecologia do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, destacou que o Plano Safra, voltado aos agricultores familiares, é justamente uma forma de garantir custos de produção mais competitivos, ao mesmo tempo em que ajuda a segurar o preço dos alimentos. Essa semana, o plano é lançado oficialmente em vários estados. Através dele são oferecidas linhas de crédito e apoio ao pequeno produtor, com taxas de juros mais competitivas. São juros altamente subsidiados para a produção de alimentos, para fazer com que o agricultor consiga acessar financiamento com juros mais baixos, para que também não tenha inflação de alimentos e o agricultor consiga produzir por um preço justo e o consumidor ter o produto com preço adequado. Esse ano, pelo menos 10 linhas de crédito tiveram redução nas taxas de juros. O Pronaf, por exemplo, que é bastante requisitado pelos agricultores, é uma das linhas que poderá ser financiada em até 20 anos com 3% de juros e 12 anos de carência. Também tem uma linha especial para adquirir máquinas pequenas, mas o destaque do plano é o foco na agroecologia, com incentivo a práticas sustentáveis, pensando nas condições climáticas, incluindo o plantio de florestas. Criamos uma linha nova de crédito chamada Pronaf Florestas Produtivas. Esses recursos também estão destinados à recuperação de áreas degradadas, a avanços no sentido de plantar floresta com taxas de juros de 3% ao ano, com 20 anos de prazo para pagar. A questão do alimento saudável, ter sustentabilidade na produção dos produtores das famílias da agricultura familiar. Então ele vem com valores bem arrojados, com taxas de juros que é acessível para todos e todas e focar nessa produção, ter sustentabilidade na produção e na comercialização. Para todo o país, são 76 bilhões de reais de crédito com juros mais baixos nessa edição 2024-25 do Plano Safra para a Agricultura Familiar. Em alguns estados começou a chover, mas como demorou, o efeito de uma longa estiagem sempre vai afetar a qualidade e o preço das frutas e legumes. O calor que tem dominado a maioria dos estados brasileiros começou a afetar a qualidade e o preço das frutas e legumes que são vendidos aos consumidores. Numa normalidade de clima, nós sabemos que setembro, outubro, novembro e dezembro são os meses de maior consumo de produtos de frutas e de hortaliças também. Acontece que, em 2023, essa onda de calor, ela já pairava sobre o Brasil, com estiagem. E isso se prolongou até o mês de março deste ano de 2024, entrando também essa onda de calor com um pico mais alto, agora no mês de agosto, setembro, de julho, agosto, setembro. E isso contribuiu e muito para que
as coisas de produtividade, de produção do setor hortigranjeiro, ele fosse afetado. Entre as frutas que mais tiveram aumento, a laranja se destaca, chegando a custar R$ 20 a mais que o seu preço normal. A laranja lima, a saca de 25 quilos, em julho deste ano, 2024, ela estava em R$ 107. Se em agosto ela foi para em torno de R$ 111. E hoje ela está em torno de R$ 125. Então você nota essa pressão, né, de produção e de consumo. Isso ocorre também com o limão, né? O limão Tahiti, né? Por exemplo, ele chegou na casa de 65, 67 em julho, veio para 80, 76, 80 e hoje ele está na casa da faixa de R$ 97, né? A pera, a mesma coisa, 81 em julho, 82 e hoje está 93. A Poncã, ela estava nessa faixa, ela está meio similar com o limão Tahiti, 65, 67. Ela veio para 85, hoje está 93. Com as temperaturas mais elevadas que o normal para a época e o tempo seco, os feirantes e consumidores sentem no bolso a diferença do valor das frutas e verduras. Foi uma das altas mais altas que eu já vi aqui dentro do Ceasa, foi esse ano, que laranja chegou no valor de R$ 5,00 o quilo, um saco de laranja de 25 quilos sai R$ 125. Então, para o consumidor, tem muita gente que reclama. Interfere vários fatores aí, né? A chuva, essa sequidão, a falta de laranja. Então, vários fatores que faz alterar o preço do produto. Mas a laranja, esse ano, é um acho que do tempo que eu mexo com laranja, é o mais alto que eu já vi nesse período. Como a tendência para os próximos meses é de muito calor, tempo seco e estiagem, os consumidores precisam avaliar novas alternativas de consumo, como, por exemplo, investir nas frutas que tiveram uma queda nos preços. Pega a banana maçã, ela está em declínio. É uma alternativa boa e saudável, né? A melancia. No verão não tem fruta melhor para consumir, mas nós sabemos que o impacto climático está sendo muito forte no setor. Essa edição termina aqui. Se você quiser rever algumas das nossas reportagens, basta acessar o canal Jornalismo Hit no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até mais.